Olá! Nessa segunda parte da oficina docente de avaliação, nós vamos falar sobre os diferentes níveis de complexidade das questões ENAD. Retomando as partes componentes de uma questão, como vocês já viram anteriormente, nós entendemos que toda questão ENAD é composta por 5 partes essenciais: o conteúdo, as habilidades, o texto escrito, visual ou de apoio, enunciado, que é uma situação-problema, e a resposta esperada. Portanto, dependendo da complexidade dessas partes, a questão ENAD ela pode ser considerada como uma questão de nível simples, médio ou alto, ou uma questão mais difícil. Veremos a seguir cada um desses tipos de questão. Numa questão ENAD de complexidade simples, nós vamos perceber que o conteúdo é mais evidente, portanto, mais próximo do senso comum do aluno e exige menos raciocínio. A habilidade que vai ser cobrada do aluno é mais direta, como citar, classificar, comparar, interpretar e outras mais. A utilização de apenas um texto, e este texto pode ser um texto escrito, numérico ou visual. E a resposta esperada será uma resposta simples, portanto, mais evidente. Essas são as características de uma questão de complexidade simples. Apresentaremos agora para vocês 3 modelos de questão consideradas como questão simples. Este primeiro modelo, como podemos observar, é uma questão que tem um texto curto, fácil, compreensível. Portanto, o conteúdo esperado está nesta notícia que foi apresentada ao aluno. Então, nós temos o conteúdo, nós temos uma habilidade, que é de leitura, análise do texto, nós vamos ter este texto de apoio, o enunciado, e em seguida a resposta que será esperada, né, pelo professor. Nesse segundo modelo de questão ENAD, nós já temos uma figura, diferente da anterior. Portanto, o aluno deve compreender a figura, interpretar os sinais, os signos que estão mostrados na figura. Ele vai ter que trabalhar a habilidade, que é depreender dessa imagem a situação que vai ser pedida e encontrar a resposta correta. Também considerado uma questão de nível simples. Este terceiro modelo, temos uma tabela, também não difícil de ser compreendida. Aí o aluno deve ler, compreender e encontrar a resposta correta. Então, foram os 3 modelos de questão considerada simples. O segundo tipo é uma questão de nível médio, de complexidade média. Neste caso, o conteúdo será mais elaborado, exige, portanto, entendimento de conhecimento mais específico, maior atenção na leitura. A habilidade mais complexa, como analisar, relacionar, argumentar, sintetizar e outras mais. Haverá utilização de 2 ou mais textos simples, escrito, numérico ou visual, e a resposta esperada será mais elaborada, justificada, portanto menos evidente. Apresentaremos agora os 3 modelos de questão de complexidade média. Essa primeira questão, como já observamos, ela tem 2 textos diferentes. Primeiro nós temos uma tabela e o segundo nós temos uma charge. O aluno, portanto, deverá ler os 2 textos, compreender os 2 textos, relacionar os 2 para poder encontrar a alternativa adequada, correta, esperada pelo professor. Neste segundo modelo de questão, nós vemos texto escrito e vemos figura. Então, nós temos também uma complexidade média por serem 2 textos não tão complicados, né? Mas, portanto, que exige uma leitura mais adequada, mais difícil um pouco do que o anterior. Então, é um texto de uma questão de nível médio, de complexidade média, e, portanto, ela deverá ser elaborada a partir de 2 textos. Neste caso, nós temos uma questão de nível médio, de complexidade média, embora tenhamos 2 asserções bem curtas, 2 frases curtas, mas elas são ligadas pelo conector porquê. E ao fazer essa ligação, nós entendemos que a segunda asserção, ela é chamada de asserção razão em relação à primeira. Então ela causa um grau de dificuldade, porque o aluno tem que entender a relação entre as 2 asserções, no sentido da segunda justificar, mostrar a razão da primeira
frase da primeira seção. Isso também pode causar uma certa dificuldade e, portanto, ser considerado uma questão de complexidade média. A seguir, apresentaremos questões de alta complexidade. Neste caso, portanto, o conteúdo será difícil, o grau de dificuldade acentuado, indicado para termos mais avançados. A habilidade mais complexa, como argumentar, propor procedimentos, inferir, comparar elementos muito distintos e outras mais. Haverá utilização de 2 ou mais textos, mais difíceis, mais longos, que podem ser textos escritos, numérico ou visual, portanto menos óbvios. E a resposta esperada, mais elaborada, justificada, exige demonstração de raciocínio. Apresentaremos 3 modelos de questão de complexidade alta. Essa primeira questão, este primeiro modelo, como observamos, ele apresenta 2 gráficos e uma situação-problema. Então, isso já causa uma dificuldade maior. O aluno precisa ler os 2 gráficos, compreender, relacionar com a situação-problema e depois a questão, neste caso, ela é discursiva, é aberta. Então, ele deverá redigir a sua resposta de acordo com o que foi pedido, que foi exigido, né, no enunciado da questão. Então, nós observamos que é uma questão de um grau de dificuldade maior. O segundo modelo que apresentamos é uma questão também que apresenta uma tabela e um texto escrito. Como podemos ver, além da tabela, são consideradas 3 afirmativas, as quais deverão ser lidas, interpretadas, relacionadas com a tabela, para que se possa encontrar na grade de respostas a alternativa adequada. Portanto, exige uma relação de ideias, é um texto considerado de complexidade alta. Neste último caso, nós temos 3 tipos de textos diferentes. Uma figura, um texto escrito e um texto numérico. O enunciado, as alternativas propostas, mas nós vamos observar que são 3 situações diferentes que devem ser lidas, interpretadas, relacionadas, para que possa ser respondida a questão. Assim, apresentamos os 3 modelos de questão ENAD. A seguir, teremos a construção da questão ENAD, feita pela professora Karen. Muito obrigada.